Oi, gente, bem-vindos ao quadro Terapia no Sofá. Um papo reto e direto com temas que irão te ajudar. A psicóloga convidada de hoje é a Fernanda Caldas. Bem-vinda ao Sofá Fã, querida Fernanda. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Prazer é meu, alegria é nossa. Fernanda, diga para nós, na terapia infantil, os pais e mães podem ser os maiores forças ou os maiores desafios? Então, no primeiro momento, eu acredito que pode ser um desafio, né? Porque os pais, nesse primeiro momento da terapia, pode ser que eles não saibam o quão é necessário a presença deles, eles estarem aliados junto com o psicólogo, né? Então, acaba que por isso que necessitamos que no primeiro contato, né, na psicoterapia infantil, seja com esses responsáveis, justamente para alinhar essas informações, para falar o quanto é necessário que eles estejam presentes na terapia, o quanto é importante que no momento ali, até no dia a dia com a criança mesmo, fale o quão é importante eles irem para a terapia, o quão vai ajudar no desenvolvimento emocional dessa criança. Alimentar esse processo, né? Exatamente. Às vezes eu percebo assim nessa questão que parece que existem pais, e quando eu falo pais, eu estou falando de pai e mãe, Sim, que meio que transferem a responsabilidade para os psicólogos, né? Chega e fala assim, olha, a situação tá desse jeito, é crítica, toma, resolva, exatamente. né? Aquela situação, tipo assim, eu não sei o que, que eu faço mais. Vê o que, que você consegue fazer. Mas, na verdade, eu falo sempre que, quando eu converso com esses pais, o quanto esse atendimento com a criança é um tripé, né? Na verdade, é o psicólogo, família e a criança, né? Por quê? Porque a gente trabalha com a criança ali uma vez na semana, né? Num tempo de 50 minutos, né? Então, assim, esse dia a dia é com esses pais, né? Então, a forma que esses pais conduzem essa terapia, o recurso, por exemplo, às vezes a gente passa para casa, né? Recursos para ser trabalhado em casa, mudanças, rotina, observações, que se os pais não estiverem dispostos a estar colocando em prática, que a criança, ela simplesmente ela vai ser ali conduzida conforme esses pais atribuem a ela, né? Então, a forma que esses pais falam da terapia, a importância que eles dão para essa terapia. Então, a criança, ela não está o tempo todo absorvendo só o que esse pai e essa mãe fala. Todos os sentidos estão todos aguçados, né? Há efeito todo vapor ali. Então, a observação que essa criança tem desses pais também é o que ela de fato vai replicar em terapia. Então, por exemplo, se esses pais falam assim: ah, não precisa ir para terapia hoje, não, a gente remarca e você vai outro dia, né? Ah, essa questão que tem que fazer aqui, a gente faz depois, a gente faz semana que vem. Tudo isso a criança absorve como não ser prioridade, que pode ser trocado, que pode, entendeu? Então, assim, o fato dos pais estarem presentes não é simplesmente no fato de levar, é de fato serem presentes nesse processo terapêutico, estar colocando essas questões em dia, as intervenções, os pais estarem abertos, falar assim, não, a gente de fato vai assumir isso, a gente está disposto a assumir isso, porque são mudanças em todo esse contexto que precisa existir para talvez alterar esse comportamento dessa É criança, né? interessante porque assim, às vezes é tão difícil. Eu sei que eu até falo que eu penso que o papel mais difícil que tem na vida é ser pai e ser mãe, porque não tem um manual, né? Os filhos eles são diferentes quando se tem mais de um Uhum. filho, o que se aplica a um não se aplica ao outro, mas a gente tem que lembrar que nós somos frutos do meio que a gente vive. Então, se aquela criança ela está chegando com determinada demanda na terapia, Uhum. aquele padrão, aquele processo, aquela questão, Sim, ela é uma questão familiar, é do núcleo onde ela está inserida, né? exatamente. Então, não adianta chegar e toma, resolva. A terapia, quando se fala de filhos, é uma terapia familiar, né? Não tem como correr disso. Exatamente. E quando você percebe que esses pais eles são totalmente colaborativos, faz toda a diferença. Porque às vezes também quando os pais olham para esse resultado, falam, tá, mas e aí, como é que tá, né? Eu tô percebendo ele com o mesmo comportamento, aí eu devolvo para eles. Mas e aí? Vocês estão conseguindo colocar as práticas em dia? Tá conseguindo conduzir ele dessa forma quando isso acontece? Ah, é bem difícil, né? E tudo mais. Mas quando é uma necessidade, claro que toda e qualquer mudança não é fácil, né? Mas a gente tem que colocar como prioridade todos os dias, né? E se eu não conseguir hoje, tá tudo bem, amanhã a gente vai tentar de novo, filho, mas a gente precisa tentar mudar, a gente precisa mudar essa rotina,
é uma necessidade diária, é uma constância que precisa existir. Como tudo Né? na vida, né? Se a Exatamente. gente quer resultado, a gente hoje em dia tá tudo tão rápido. As informações, tudo. Aí parece que você fala assim, nossa, agora tá resolvido. Vou largar meu filho lá com um psicólogo e ele vai dar um jeito. Sim. Aí você vai, tipo, semana que vem, não tô vendo mudança, né? Ele continua com o mesmo comportamento, Sim. mas só tem uma semana, Exatamente. ou só tem um mês. E o que acontece? É o que a gente sempre prega, né? O quanto é necessário a gente buscar, até mesmo com essa consciência de que precisamos cuidar da saúde mental, assim como o físico. Porque quando você espera chegar a ter já um comportamento, é algo que você já está ali. Meu Deus, ele apresentou esse comportamento. Como assim? Não condiz com o que a gente quer ensinar para ele, mas já está ali no extremo, né? É algo que a gente vai protelando, né? E a gente só deixa para procurar quando a gente já está com aquela necessidade extrema. Então a gente fica ansioso para esse resultado mudar logo, porque eu não quero mais isso, né? Então é algo que você tem que observar diariamente. E eu percebo também, assim, nessa ansiedade, às vezes a gente recebe assim um questionamento, não vai ter alta, não? Não, quanto tempo que é esse tratamento? Ou então na primeira sessão que você já vai, tá bom, mas aí é quanto tempo então que a gente vai, né, vai ficar, vai deixar? Sim. E como você falou, quando os pais são colaborativos, adorei esse termo, eu tenho certeza que o processo, ele desenrola muito mais rápido. Do mesmo jeito que existem pais que chegam, nossa, mas não tá mudando. Tem outros que falam assim, nossa, mas a gente aplicou e a gente tá vendo, e quanto mais a gente faz, mais resultado a gente vê e vai pegando mais gosto, né? Exatamente. E você vê essa diferença, né? Quando você percebe que está sendo colocado em prática e tudo mais, a agilidade do processo é outra, né? Para você ver o quanto é diferente, né? Então, esses pais, eles podem sim ser grandes aliados, mas eles têm que ter essa consciência, né? E é importantíssimo que eles também participem, né? Eu penso que deve ter dias que fala assim, não, hoje é dos pais, aí vai só a mãe. Ou então vai só o pai. Sim. Ou então não vai, não, vou repetir, vou deixar ele ir, porque ele tá precisando muito hoje. Sendo que, na verdade, é um processo que ele tá aprendendo, ou que ele tá vendo os pais, porque nós somos muito mais de aprender com o que a gente vê do que a gente escuta, né? Sim. E aí larga lá. Então, essa questão dos pais participarem é fundamental. Os pais, os dois, né? Os dois, né? Que ambos têm um papel, né, muito importante na vida do filho, né? Então, isso a gente fala depois. E eu penso assim, que a gente pensa que com relação às questões dos filhos, quando os pais não participam, é desafiador também eles não identificarem que os filhos não são retratos deles. Porque me veio agora quando você falou assim, às vezes eles têm comportamentos que não foi o que a gente gostaria, que condiz. Mas também é natural num processo terapêutico, quando a gente está falando ali do filho, a gente trazer para os pais a consciência de que filhos não são os pais, são eles. Exatamente. Existe e às também vezes, casos assim? Sim, e é difícil às vezes para eles entenderem que quando o filho ele é totalmente diferente, apresenta um comportamento totalmente diferente, é difícil para eles terem essa consciência de que, opa, peraí, né? Eu preciso lidar de outra forma. Ou então, às vezes, quando teve um filho, teve uma experiência super positiva, né? Pelo fato de ter características que, de fato, foi bacana de ser trabalhado dia a dia, não teve dificuldade. E quando vem outro com um comportamento totalmente diferente daquilo, eles têm essa dificuldade, né? De aprender e de saber lidarem, né? Pelo fato de ser... Ou seja, e agora? Eu também vou ter que aprender novas habilidades, né? Não é que o filho é um problema, ele só é diferente do padrão. Exatamente. E aí você tem que trabalhar em você também. E aí é que tá a questão, né? Porque nós, para sairmos da nossa zona de conforto também, a gente se sente incomodado, né? Peraí, eu sei dessa forma, agora vai ter que ser diferente, vou ter que recalcular a rota, né? E precisamos, né? A gente precisa se reinventar, a gente precisa ver o que é difícil, o que está sendo difícil, o que precisa ser mudado, com aquele filho, de que forma funciona melhor, né? A gente precisa estar nessa observação, não é só simplesmente copiou, colou, né? É olhar para aquele filho de forma individual, né? Assim como para todas as nossas situações relacionadas ao nosso dia a dia. Esse olhar individual que faz a diferença. Porque às vezes a gente quer, eu sei assim, vou replicar assim, tá tudo certo, e tem que funcionar assim. E com o filho não é bem assim, né? Não é fazer com um como faz com todos e acreditar que vai dar certo, né?
Então, esse processo terapêutico, quando a gente fala do filho, realmente é um tripé, né? Você Exatamente, é um é tripé, um tripé. né? É o psicólogo. Família e a criança, né? Uau. Sem um deles cai. Gente, esse foi o nosso papo reto e direto de hoje. Um beijo e até a próxima. Ela é linda, inteligente, sagaz, mora no meu coração.